Estamos aí caminhando com uma série de reflexões bastante interessante, bastante bonita no meu ponto de vista, que é Ele se entregou por mim, reflexões a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. Ao longo do mês de novembro nós vamos pensar, refletir sobre o ato de Cristo, o que significa esse ato na minha vida, ato que é muito importante para a minha existência, para a minha fé, para a minha salvação. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu não gosto muito de sofrer. É óbvio, eu sei. Mas nós temos um problema muito sério com o sofrimento, de uma maneira geral. Ao mesmo tempo que nós somos capazes de nos compadecer com o sofrimento de outra pessoa, vou dar um exemplo. Morreu, sexta-feira, né? A Marília Mendonça. Gente, eu sabia mais ou menos quem era. O sertanejo não é minha praia. Mas eu vi que, de fato, ela era muito jovem. E é meio chocante a morte. E o brasileiro facilmente, e é claro, é uma atitude acho que louvável do brasileiro, se comove, se coloca num ponto de compaixão, de empatia pelo sofrimento das pessoas. Puxa, sofre pela mãe, pela avó. Eu mesmo, quando eu vi a televisão entrevistando a avó, eu falei, meu Deus, coitada dessa velhinha. Perdeu a neta e o filho, me coloquei num lugar de sofrimento. Então, a gente consegue ter empatia pelo sofrimento do outro. Isso é uma característica nossa e de brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, conseguimos ser indiferentes ao sofrimento. E eu vou dar um exemplo para vocês clássico. Clássico. Você, quando volta para sua casa, inevitavelmente tem algum farol que sempre vai ter aquela mesma pessoa pedindo dinheiro no farol. E aquela pessoa que de início você falava, puxa, que difícil, né? Tá passando fome e tal. Sempre dava para procurar uma moeda ali para dar para a pessoa, tentar amenizar. Como você passa lá muito tempo e vê essa mesma pessoa, você fala assim, sabe de uma coisa? Acho que esse cara aqui está ganhando mais dinheiro que eu na rua. Não vou dar nada não para ele. Não, olha, tá bom, tá andando, tá trabalhando, podia estar trabalhando, né? Aí a pessoa chega, você sobe o vídeo e faz, né? E na tua cabeça, vai trabalhar, vagabundo. Então você pensa nessas coisas. Nós somos assim. Muito facilmente nós nos compadecemos do sofrimento alheio, mas quando é um sofrimento, e é aí que eu vejo, é um sofrimento próximo da gente, eu acho que esse é o grande detalhe. Nós ficamos indiferentes muito fácil. Vou dar outro exemplo. Familiares ou vizinhos que sofrem. Se você... Eu já vivi em um lugar que tinha pessoas que sofriam um pouco. No início você fica meio chocado, você quer ajudar as pessoas. Vai passando o tempo, aí você... E é um caso, por exemplo, de violência doméstica, né? Então você via que tinha agressão dentro da casa, você fala, e aí, como que eu faço? Vou fazer um código aqui para, né, quando precisar chamar a polícia e tal. E aí eu passei por isso, a pessoa saía feliz e contente com o marido, você fala, isso aí é safadeza. A gente rapidamente julga, e a gente acha que o sofrimento é banal. E a gente não está certo no julgamento, porque a gente não tem como adivinhar as coisas. A gente não sabe a dinâmica de um casal. E violência doméstica é um negócio extremamente complicado. A gente que facilmente se comove com o sofrimento de pessoas distantes, também facilmente somos indiferentes ao sofrimento de quem está perto. Por isso que eu queria e preciso pensar a respeito de sofrimento nessa noite. Mas é um sofrimento que para nós ele é muito importante na nossa vida. É o sofrimento de Cristo. Por que a gente fala de sofrimento de Cristo? Porque teve uma hora que a gente banaliza o sacrifício de Cristo na cruz. O sofrimento de Cristo na cruz do Calvário é, na verdade, o preço pago pela nossa salvação. É o preço que Cristo paga,
É o tamanho da conta e dos juros que Ele paga para que nós hoje pudéssemos ostentar o título de cristãos, para que nós tenhamos esperança de vida eterna. Mas assim, não é de graça para nós, mas não foi de graça. E quando nós nos propomos a olhar o sofrimento, nós estamos vendo o preço. Mas como eu disse agora há pouco, nós rapidamente nos tornamos indiferentes ao sofrimento de pessoas próximas. E infelizmente as pessoas têm se tornado indiferentes ao sofrimento de Cristo na cruz. Por isso que nós precisamos ter o sofrimento claro nas nossas mentes. Para que a gente fale assim, puxa, custou caro. E eu preciso olhar para esse negócio com um pouco mais de dedicação. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. A gente vai seguir nesse capítulo. Você vai acompanhar com a gente ali, por favor. Isaías, no capítulo 53. Versículos de 2 a 3. Vamos lá? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que atraísse, nada em sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías é um profeta que tem a sua carga de profecia destinada a Judá. Ele é um profeta de reis. Ele profetizava para os reis. Ele tinha entrada na casa real. E a profecia de Isaías era para alertar justamente esses reis a respeito das atitudes do povo, para que eles pudessem corrigir e a fim de não ter as consequências dos seus erros. Isaías é o profeta que fala da invasão babilônica. Mas também ele é conhecido pelo profeta que no momento da sua profecia de esperança, ele vai falar a respeito da maior esperança que qualquer um poderia ter, que é o Messias. Na verdade, isso começa um pouquinho antes, no capítulo 52. Lá no capítulo 52, no versículo 14, ele começa, versículo 13, 14, ele começa a falar de alguém que é o servo do Senhor. Ele começa a falar do sofrimento e da glória dele. E ele fala assim no versículo 14: assim houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Ele começa a falar da maneira como Cristo fica devido ao sacrifício que ele ia encarar. Nesse caso aqui, é o servo de Deus. As pessoas não sabiam que o nome dele seria Jesus, mas sabia que ele seria o Cristo. Já falo de novo, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa Messias, aquele que estamos esperando para nos libertar. Eles sabiam que isso falava a respeito dele. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Eu acho essa parte da profecia incrível. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Aqui traz a ideia da aspersão, e a aspersão está ligada diretamente ao sacrifício. Naquele tempo, o sacerdote, ele sacrificava os animais pelo pecado do povo. Era comum que o sacerdote pegasse uma planta de sopo, que é uma esponja, uma planta, parece mais um espanador do que uma esponja, molhava no sangue e jogava no povo. E o povo manchava a roupa. A mancha da roupa significava para a família que os pecados deles foram perdoados. Ele está trazendo a ideia dessa aspersão, mas de alguém que vai conseguir aspergir perdão para todo mundo, que nem reis podem controlá-lo. Isso é incrível. Ele está falando de alguém que está acima daquela nação e que é a esperança de todos. E ele vai começar a descrever como que é esse. E aí tem uma coisa interessante, porque o Messias para o judeu, como eu falei ontem, ele é alguém que vai trazer uma resposta
política, militar, vai trazer de novo a nação de Davi, o tamanho do país que era Davi. Davi é o rei que tem a maior extensão territorial. Davi era rei das 12 tribos. Davi era o rei general. Davi era o grande rei que todos aclamavam. A ideia do Messias é que ele recupere o governo de Davi. Só que aí Isaías vai explicar. E Isaías começa falando de um negócio a respeito de sofrimento da cruz. O preço do que vai ser feito, a ação desse tal Messias. Como eu li com vocês no versículo 2 e 3, ele vai falar a respeito do sofrimento causado pelo desprezo. Pelo desprezo e pela exclusão. Olha ali no versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro. No final, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que desejássemos. A ideia aqui é de alguém que sofre preconceito, cuja aparência a gente quer distante, a gente rejeita. A rejeição é por aquilo que ele é, sem que sequer ouvíssemos. A rejeição dele é mais do que uma mera decepção. Eu simplesmente, eu não quero contato com essa pessoa. E aí, a dor da rejeição é algo terrível. A dor do preconceito da rejeição é a dor causada pelo seu povo. O judeu rejeita. Pela religião, os religiosos rejeitam a ele. Por aqueles que beneficiaram dos seus milagres, rejeitam ele quando ele está na cruz. As autoridades, os reis, sejam eles romanos ou judeus, rejeitam ele. Os apóstolos o rejeitam. Deus o rejeita. Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, aonde Cristo fora sacrificado, ele sofre a rejeição da humanidade. A sua aparência era algo que nós não precisávamos e não queríamos ver. Que ninguém olhava para ali com um olhar de esperança, mas olhava com um olhar de repúdio. A dor da humilhação que ele sofre. Ele é cuspido pelos líderes religiosos, porque quando um homem é condenado pelo sinédrio, o sinédrio cospe nele. Ele é cuspido, não só cuspido, mas ele tem uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça por romanos. Além da coroa de espinhos, ele é obrigado a carregar a cruz no meio da rua, em pleno período de celebração, de festa. Era uma festa que estava acontecendo, logo depois da festa da Páscoa. A cidade estava cheia, tinha muita gente. Ele foi chicoteado. E os romanos faziam questão de chicotear os seus prisioneiros. Ele recebe vinagre ao invés de água quando lhe pede e estava com sede. Sendo que você não aguenta uma gotinha de limão na sua afta. Só que Jesus tinha sido esbofeteado. E a boca dele estava cheia de feridas. E o vinagre que ele toma não é o vinagre que você põe na salada. Mas está mais perto de um vinho apodrecido do que o vinagre que você tem hoje em dia na sua casa. Jesus Cristo, ele passa além da dor, da rejeição, ele passa a dor física. Versículo 5, ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa palavra transpassado me traz direto a ideia de alguém que foi violentamente agredido. De um homem que tem um semblante desfigurado pela tortura. Cristo fora torturado. Quando ele é preso pelo sinédrio, ele vai à prisão, ele não vai ser conduzido com respeito, olhando ali os direitos humanos, ele não tinha isso. A prisão que ele colocado não é uma prisão adequada do ponto de vista higiênica, uma prisão bonitinha. Era terrível. Não tinha banheiro na prisão, já parou para pensar nisso? Não tinha banheiro.
entre os excrementos ali, Jesus passara a noite. Ele é obrigado a carregar a cruz após o chicoteamento, e eu tenho que falar sobre isso. O romano, ele fazia o chicoteamento, ele se orgulhava do chicoteamento dele. As longas tiras de couro, no final delas, tinha algumas coisas amarradas. Ou eram pontas de aço, ou eram pontas de ossos. Então, aquelas tiras tinham pontinhas de ossos ou de aço, de ferro. Quando chicoteava a pessoa, aquelas pontas entravam na pele e rasgava. Nós estamos falando aí de mais ou menos, acho que são 30 chicoteamentos que teve Jesus Cristo. De 30 a 60 chicoteamentos. Você não aguenta uma. As costas de Jesus em carne viva. Para menos. Ele carrega a cruz depois de chicoteado. Ele não aguenta, não é porque a cruz é pesada demais, ou porque Jesus... Não, porque ele estava em carne viva. Você, quando queima a pele, você não consegue botar sua camisa em cima, porque Cristo teve que botar em cima das costas dele em carne viva uma cruz que não era nem lixada e nem envernizada. Além disso, o caminho dele é marcado por ofensas e zombarias. Porque afinal de contas ele era crucificado, ele era o bandido. Ele passa 6 horas pendurado numa cruz. Pendurado apenas pelos seus braços, porque ele havia padecido por perfurações. Passado aqui. Imagine as contusões no corpo de Cristo. Imagine os ossos quebrados. Imagine os roxos no corpo de Cristo. Se você, quando joga a bola, dá uma entrada e você fica aquele roxão, imagina Cristo que havia apanhado com varinhas também dos soldados romanos. Jesus Cristo foi perfurado por uma lança quando estava pendurado na cruz. Como fala o texto, Jesus Cristo, ele era familiarizado com o sofrimento. Isso não apenas inclui um dia difícil, mas era muito sofrimento que Jesus passou. Esse é o preço da cruz. Por que Jesus sofreu? Eu acho que é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Pelo que Jesus sofreu? Quando a gente vai olhar para isso, eu peço para você olhar o versículo 4, a gente lê o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Até aí por enquanto. A pergunta que eu faço para vocês é: quem matou Jesus? A resposta é muito simples: não foram os romanos, não foram os soldados judeus, nem tampouco a cruz. Não foi o sofrimento ou as hemorragias que ele teve, não foi o sangue que ele perdeu que o matou, não foi. Quem matou Jesus foi todos nós. Fomos nós que matamos a Jesus, porque ele sofre as nossas transgressões. Ele paga os nossos pecados. Ele toma sobre si as nossas enfermidades. Fomos nós que matamos Jesus. Jesus morre porque nós pecamos. E pecamos até os dias de hoje. E continuamos muitas vezes deliberadamente pecando. E deliberadamente significa por vontade própria. Foi sem querer. Nós planejamos o pecado. E quando vamos pecar, Deus é tão clemente que Ele avisa: olha, tem certeza, dá peso na consciência, entre aspas. E deliberadamente, mesmo assim, nós vamos lá e pecamos. Interessante desse texto é que Jesus, ele vai sofrer pelas nossas doenças. Ele toma sobre si as nossas enfermidades, versículo 4, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Jesus Cristo, ele morre
além do nosso pecado, Ele morre também pelas nossas doenças, as nossas debilidades. O profeta Isaías, que ele toma sobre si tudo aquilo que nos debilita, ele toma sobre si na cruz. Ele morre pelas nossas limitações. Ele morre por aquilo que nós não conseguimos. As doenças é a expressão do nosso corpo de quando nós não conseguimos combater determinados vírus, bactérias e assim por diante. Jesus, ele morre pelas nossas fraquezas. A morte de Jesus Cristo na cruz, ela é incrível, porque ela é completa. Ela não só nos dá esperança do perdão do pecado, mas ela também nos dá esperança de uma vida nova, onde as nossas fraquezas estão depositadas no Cristo, no Jesus. Mas Ele faz isso. Ele toma sobre si todas essas fraquezas. Jesus Cristo, Ele morre na cruz para nos trazer esperança dos nossos próprios atos. Versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, a maldade de todos. Ele morre na cruz para que pudéssemos ter esperanças. Eu gosto dessa expressão que Isaías usa, porque ele compara a morte de Cristo como um resgate de nós que somos como ovelhas desviadas de um aprisco. Só que esse desvio não é o acaso que fez, não é o sem querer. O desvio do aprisco fomos nós que deliberadamente nos desviamos. Por isso que eu olho para esse texto e me traz esperança, porque ele morre na cruz, ele morre na cruz, para que nós tivéssemos esperança sobre aquilo que nós mesmos erramos. Aquilo que, pelas nossas bancadas. Cristo não morre na cruz porque sofremos de terceiros, não, mas Ele morre na cruz porque nós erramos. Ele assume o nosso erro. E Ele morre na cruz para que tivéssemos esperança do nosso egoísmo. Nos desviar do aprisco significa que, em algum momento, a gente para de pensar no grupo e para de pensar em Deus e começamos a pensar somente em nós. E eu acho que, como ovelha, eu posso trilhar o meu próprio caminho. Eu não preciso desse pastor e nem desse grupo, mas eu posso andar sozinho, fazer um caminho solo. Mas Cristo morre até por esse que é egoísta. Quando eu olho para isso, para esse texto, eu tiro uma terceira e última lição. A reação da cruz. A reação na cruz, na verdade. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos tosqueadores fica calada, e não abriu a sua boca. Eu vejo que diante da opressão e da aflição, que a gente olhou aqui no versículo 7, a reação de Jesus é ficar quieto. Jesus em nenhum momento fala assim, mas eu sou inocente. Mas o que vocês estão fazendo é injustiça. Jesus em nenhum momento ele fala assim, vocês estão errados. Vocês em nenhum momento ele fala assim, não, peraí, vocês não é desse jeito. Jesus em todo momento, frente aos julgamentos desonestos, frente à violência exagerada, frente à crueldade, ele se mantém calado. Frente à grande aflição que ele está vivendo, porque Cristo era homem como nós, estava com medo. Cristo ele não olha o chicote na mão do soldado romano e fala, beleza. Não, ele fala, isso aí vai doer muito, eu não quero sofrer isso. Mas ele passa por tudo isso calado. Ele é comparado a uma ovelha que vai para o matadouro. E é uma cena terrível, que a ovelha não fala nada. Ela morre calada. Quando ela viu, já morreu. Jesus Cristo, a diferença dele da ovelha é que a ovelha talvez não tenha consciência que ela está indo para o matadouro. Cristo ele tinha plena convicção, como vimos ontem, que ele estava indo para o matadouro. Ele saberia que ele ia morrer.
diante de um julgamento implacável, versículo 8, com um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, ele sofre um julgamento tão severo, um julgamento tão implacável, que a ideia aqui é que ele é como se tivesse dado como morto, ele foi eliminado da terra dos viventes por causa, ele é acusado de morte, ele é acusado de pena de morte, que na verdade, a pena da morte dele, não era pelos atos dele, mas era pela transgressão de todo o povo, e não dele. Mas como a gente viu no versículo 7, calado. A gente vê que diante dos sofrimentos implacável, ele continua calado. Versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse mentira em sua boca. Ele foi enterrado não no meio dos judeus, mas ele foi enterrado em um túmulo de ricos. Mas em todo tempo, ele não abre a boca. Ele não faz acusações. Ele não blasfema. Ele não reclama. Ele não chilica. Cristo, ele vai para a cruz em silêncio. Cristo, ele se entrega para um sacrifício. A reação na cruz de Cristo, diante da cruz, é uma violência na qual ele é silenciosa. Diante da violência, ele fica em silêncio. Eu termino essa reflexão olhando para o sofrimento de Cristo na cruz, vendo a justiça da cruz. Lá em lá em Isaías 53, de 10 e 11, 12, eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto. Diante de todo o sofrimento que Cristo, o corpo destruído, um sofrimento maior do que qualquer ser humano suportaria. Sofrimento nesse que é totalmente silencioso, calado, sem qualquer tipo de reclamação. Mesmo frente a chacotas, a zombaria, Jesus em nenhum momento ele ergue a sua voz para repreender as pessoas. Jesus ele passa por tudo isso, ele é dilacerado, ele é triturado, ele é esmagado, como o próprio Isaías fala. E aí a gente chega no versículo 10, e a gente começa a entender por que isso acontece. Contudo, versículo 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Versículo 11, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, e pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Quando eu olho para isso, eu tenho alguns porquês. E o primeiro porquê que eu vejo é a justificação. O homem, quando é criado, ele e a mulher, Deus dá uma informação. Está vendo aqui o jardim do Éden? Está vendo tudo isso aqui? Aproveitem, é tudo de vocês. Como de qualquer fruto desse jardim. Usem e usufruem de tudo. Tanto é que a gente acha que tudo acontece no dia seguinte à criação, mas aí é o momento que a gente perde a noção de tempo no texto bíblico, porque para o homem o tempo não contava, ele não conhecia a morte. E quando você não conhece a morte, o tempo pouco importa. Quem faz conta de tempo hoje somos nós, que o tempo vai passando e a vida vai acabando. Então eles usufruem, só que Deus fala assim, no entanto, dessa árvore você não vai comer. O homem e a mulher,
Eu tenho a impressão que quando a serpente vai tentar, é porque já estava olhando para essa árvore faz tempo. Não pega lá do canto do jardim, vem aqui. Não, não, ele já estava ali perto. E aí vem a serpente e fala, olha, Deus não quer que você come, porque você fica igual a ele. Você vai saber igual a ele. E daquele momento nasce no homem uma coisa que a gente tem, que é assim, puxa, eu posso ser igual a ele. Não estava bom do jeito que estava, eu queria ser melhor. Mas Deus fala, o dia que você comer, certamente você vai morrer. O texto em Gênesis fala que no final da tarde o Senhor descia sempre para bater um papo com o homem. Imagino que Deus deve ter conversado com ele. Mas mesmo isso não foi suficiente para que o homem ignorasse a fala de Deus, pegasse o fruto daquela árvore e comesse. O fruto ele não tinha poderes especiais, mas o ato que ele tem é o que desconstrói tudo aquilo que Deus faz. Naquele momento, o homem conhece uma coisa chamada a morte. O homem ele falou, você vai ter vencimento agora. Deus, ele não é brincadeira. Ele fala assim, olha, se você fizer isso, você vai morrer. E Deus não pode fazer brincadeira, porque assim, tá bom, dessa vez passa, vamos para uma segunda vez. Deus não é assim. Deus, ele é a justiça. A palavra de Deus é a certa. E o homem vai lá e deliberadamente, porque ele vai lá e escolhe fazer isso, come da árvore, da fruta da árvore que Deus falou, o dia que você comer dela, você vai morrer. E a sentença estava colocada. Deus não podia simplesmente anular a regra, porque a regra foi ele mesmo que colocou. Mas estamos falando de um Deus que é justiça, mas do Pai do céu também. E ali ele arma um grande plano, a fim de que a humanidade tivesse esperança, porque a morte nos incomoda, e como nos incomoda? Não nos sentimos bem com essa ideia de morte. Seja de outro, seja nossa. Nos incomodamos com a morte da cantora. Imagina quando é perto de nós. Mas a pior morte de todas é aquela morte que nos afasta de Deus e tira completamente a nossa esperança. É a nossa morte existencial. É a nossa morte da vida ainda vivos. Quando nos parecemos os zumbis de Walking Dead. Vem em Cristo. O plano é feito. Alguém precisa pagar a conta. Cristo vem, nasce como homem, sofre tudo que o homem sofre, frio, fome, dor de estômago, dor de cabeça, as pancadas, ele sofre como se fosse você, da mesma maneira que você sofreria, se cansa como você se cansa, tem dor nas costas como você tem, mas em nenhum momento ele peca. Aquele homem apenas se preocupou em dar comida, em curar, dar esperança e dignidade, trazer para as pessoas um Deus que estava completamente distante delas, para que, como fala na profecia de Isaías, ele sofre para que as pessoas pudessem ser justificadas. Justificado nada mais é do que ter a conta paga por ele. Todo esse sofrimento dele é para que a nossa conta fosse paga, para que a conta da humanidade fosse paga. Que conta é essa? O dia que pecar, você vai morrer. Só que alguém que não peca, ele morreu. Logo, tem uma morte sobrando. A morte de alguém que não pecou. Essa morte que sobra na conta, é a morte que todos nós podemos falar, é a minha morte. Eu aceito essa morte no meu lugar. Cristo, ele sofre muito, e sofre pesado, a fim de nos justificar. É Jesus como um homem de dores, que sofre no nosso lugar. Jesus, ele não sofre menos. A gente tem uma ideia tão maluca, que a gente acha que Jesus, ele sofre menos. Não, porque Jesus, olha, com certeza ele não sentiu tanto, ele sentiu tanto quanto você. Cada pancada que ele toma, é igual a pancada que você toma. O sofrimento foi desumano? Foi desumano. Jesus era Jesus, mas nem por isso ele sofreu menos. A palavra fala, homem de dores. Jesus, na cruz, ele nos traz algo que a justificação permite: perdão.
Todo sofrimento foi para que nós pudéssemos pedir perdão. Perdão pelo meu pecado, volto a dizer, que eu faço propositalmente. Posso ser sincero, não pecamos sem querer, irmãos. Sem querer pequei. Não vamos entrar nisso. Somos adultos o suficiente para isso. Nós optamos pelo pecado. É lógico, depois nos arrependemos. Estou falando de arrependimento, não de remorso. Remorso é aquele negócio, fiz errado, vou lá orar, zerei e faço de novo. Arrependimento é um novo caminho. Jesus sofre tudo isso para que pudéssemos falar para Ele perdão. E Ele fala, eu perdoo vocês. Ele é o único que pode nos perdoar, porque Ele sofre no nosso lugar. A justiça na cruz nos traz uma esperança de vida nova por meio de algo que é incrível, a ressurreição de Cristo. Eu não posso olhar para o sofrimento de Cristo sem saber que 3 dias depois, o túmulo fica vazio. Cristo, Ele sofre, Ele é enterrado, mas 3 dias depois, Ele é ressurreto. Ele vence a morte. Ele explode o túmulo. Ele sai de lá glorioso. A morte já não mais o alcançaria. Ele fica com os homens até um tempo onde Ele sobe aos céus. Ele vence a morte. Quando Ele vence a morte, temos a esperança de que podemos ter vida. Que na sua morte há esperança de vida, porque da mesma maneira que Ele morreu no nosso lugar, a sua ressurreição nos mostra que também podemos ter vida. Eu termino essa mensagem provocando você a olhar a maneira pela qual você foi alcançado para a sua salvação. Nós somos salvos porque fazemos coisas. E o que a diaconisa aqui falou foi muito importante. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós respondemos essa graça participando, olhando para aquilo que deve ser feito. Eu me incomodo, a partir do momento que eu sou atingido pela graça, a orar. Eu me incomodo, a partir do momento que eu sou atingido pela graça, fazer algo. A partir do momento que eu sou atingido pela graça, eu entendo que Jesus é o Senhor de tudo que eu tenho. Então eu posso contribuir, porque Deus é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo que eu sou. Mas pense na sua salvação. Tem muita gente que acha que vai ser salvo, porque é uma boa pessoa. Porque é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, uma boa mãe. É um bom pagador de impostos. Mas na verdade a nossa salvação não vem dos nossos atos intencionais de bondade, o que é muito bom. Nunca vem daí. Nossa salvação vem de um único lugar, do sacrifício de Cristo na cruz. Fazemos atos intencionais de bondade porque fomos alcançados pela graça de Deus. E aí é outra história. Como salvos e remidos, nós somos bons, porque tentamos imitar aquele que morreu na cruz por nós. Mas para chegarmos lá, para sermos salvos, precisamos aceitar a Cristo como Salvador. Talvez Deus esteja incomodando os pastores dessa igreja a falar esse mês sobre cruz, porque todos nós precisamos aceitar a Cristo como Salvador. Veja, estou falando aceitar a Cristo como Salvador. Tem muita gente presa ainda. Puxa, mas eu acho que eu consigo. Você não consegue. Só você pensa assim, você já fracassou. Mas a partir do momento que eu olho para mim e vejo as minhas debilidades, eu posso falar, puxa, em Deus, eu sou alcançado pela salvação, porque Ele me amou. Talvez esse mês seja o mês de nós falarmos, eu aceito a Cristo como meu Salvador. Eu conheci um pastor que ele falava assim, precisamos aceitar a Cristo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias precisamos falar, eu aceito como meu Salvador. Ainda estamos presos a velhos costumes, a velhas práticas, achando que aquilo nos traz algum tipo de salvação. Mas não, o que nos traz salvação é a cruz de Cristo. Não temos mérito.
mérito algum. Naquilo que Jesus fez por nós, não temos. Não há mérito em nós. Mas a sua graça nos alcançou. E aí? Como que está a sua salvação? Como que está, ou melhor, a certeza da tua salvação? Eu sou filho de crente. Eu sou a 4ª geração da minha família na igreja. Meus avós eram pastores, os 2. Venho de uma família de pastores. Meu pai e meus tios são pastores. E aos 12 anos eu levantei a mão aceitando Jesus Cristo como Salvador. E você? Como você tem olhado o sacrifício de Cristo na cruz? Como uma história, como algo distante? Ou como o fato que muda a tua vida e te traz uma nova vida? Olhe para a cruz, olhe para a morte e olhe para a ressurreição. Te convido nessa noite a fazer esse olhar. Mas só tem um jeito de nós olharmos para a cruz, é com os nossos joelhos dobrados diante do Senhor Jesus. Eu te convido nessa noite a orar ao Senhor. Aceitar a Cristo aí, ajoelhado. Fale, eu aceito como meu Salvador. Fale isso. Renove esse momento com Cristo. E se você quiser fazer aqui na frente isso, falar, eu queria muito fazer esse momento junto com o pastor Beto, e com os outros pastores da igreja. Vem aqui à frente, eu teria um prazer enorme de orar por você. Mas o desafio, ou melhor, a proposta dessa noite agora é essa. Vamos nos ajoelhar. Seja aqui na frente ou no seu lugar, vamos nos ajoelhar e vamos falar com Deus.